Noel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 20º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que acontece dessa vez de volta ao aprazível bairro da Glória, depois de uma longa temporada na não menos aprazível cidade de São Paulo, onde tivemos oportunidade de ouvir pessoas incríveis e muito interessantes. Voltou aqui para o seu lugar de origem, para continuar aí o debate sobre a questão criminal, sobre política de segurança pública e tudo mais que nos interessa. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje, diferentemente do que a gente vem fazendo, é, digamos assim, uma resenha. Vai ser um bate-papo descontraído, porém não menos profundo e reflexivo, sobre 3 temas que dizem muito respeito à questão criminal do Brasil de hoje. Para fazer essa resenha, eu estou aqui na frente de 2 amigos, a quem logo eu vou passar a palavra. E a ideia é exatamente essa, é fazer um episódio um pouco mais, enfim, que aprofunde, né? 3 temas específicos que a gente elegeu e que a gente acha importantes, relevantes, para estar debatendo nessa quadra histórica, num formato um pouco diferente daquele que a gente vinha fazendo nos outros programas, né? Que estavam mais aí um pouco no formato de entrevista, uma coisa um pouco mais hermética, um pouco mais fechada, né? Sempre com eu e mais uma pessoa só. Então a ideia aqui é mudar um pouquinho o padrão, né? Mudar um pouquinho a dinâmica do episódio, para a gente, enfim, poder aí falar com um pouco... talvez um pouco mais de liberdade, talvez num ambiente, enfim, de debate, né? E não propriamente de exposição de tema. A ideia é mais ou menos essa. Bom, antes de começar, eu queria fazer alguns informes aqui que são muito importantes. O primeiro deles, pessoal, é que na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, acontecerá na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, um evento muito bacana chamado O Apogeu do Estado Penal. Tá? Esse evento está sendo organizado por nós, né, da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio, pelo pessoal da Associação Juízes para a Democracia, pelo pessoal do Transforma MP e pelo pessoal do Policiais Antifascismo. A ideia enfim, são 3 mesas, começando às 2 horas da tarde e encerrando ali mais ou menos por volta das 9 horas da noite. São 3 mesas tratando de temas muito caros ao Estado Penal, desde ali da questão da investigação, a questão policial, até a questão do processo criminal propriamente dito, com análises de conjuntura muito legais, muito ricas e muito engrandecedoras. Temos presenças ilustres confirmadas, Marcelo Semer estará conosco no evento, a Kenarik também, o Orlando Zacconi, e várias outras pessoas legais, Thiago Joffre, Jackson Zilho, várias outras pessoas legais, pensadores aí do nosso campo, que vão estar ali, enfim, à nossa disposição para debater esses temas aí que são tão importantes. Queria fazer umas saudações aqui rápidas ao pessoal que tem interagido com a gente bastante no Twitter, que aliás tem sido uma ferramenta fabulosa de divulgação do nosso trabalho e de interação com a nossa audiência, né? Queria agradecer o perfil que é Freestyle Jurídico, é um perfil espirituoso, muito bacana que tem no Twitter. O cara tem eu não sei quem está por trás dele, na verdade, tô falando que é o cara, mas pode ser uma mulher, enfim. Mas o fato é que ele tem umas sacadas muito geniais e muito legais e eu sempre, enfim, ele sempre mistura umas coisas inteligentes com humor, né? Eu adoro ver as coisas que ele escreve. Agradecer também a Rafaela, que está sempre interagindo com a gente, o Carlos Alberto Júnior, que está sempre interagindo com a gente também, e que também é podcaster. Ele tem um podcast chamado Roteirices, que é muito interessante, eu recomendo a todos vocês que ouçam. Agradecer também ao Raul, ao Diego, enfim, várias outras pessoas aí que entram em contato com a gente, enfim, pelo Twitter, e graças a Deus esse número só vem aumentando, e com isso também vem aumentando a audiência do nosso podcast. Bom, como eu falei para vocês no início do programa, hoje a gente vai fazer uma espécie de uma resenha em que estaremos eu e mais 2 pessoas, meus amigos Jogo Flora e Daniel Oliveira, conversando aqui sobre 3 temas
que dizem muito respeito a esse momento específico da conjuntura brasileira no que diz respeito à política criminal. Que temas são esses? No primeiro bloco a gente quer tratar e problematizar essas declarações recentes que o Jair Bolsonaro deu a respeito da possibilidade de que ele indultaria policiais militares que respondem a processos, por terem executado pessoas, né, por terem matado pessoas. Queria tratar disso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai tratar do projeto de lei de abuso de autoridade e dos vetos que foram apresentados ao projeto pela Presidência da República. E no terceiro bloco, eu queria tratar de um e-mail muito interessante que chegou a nós, escrito por um ouvinte, que é professor de Direito Penal e Criminologia na Faculdade do Espírito Santo. O nome dele é Luiz Felipe Petri. E ele trouxe uma questão aqui muito interessante sobre a função, a ideia, né, da prevenção especial negativa da pena, né? Ele fez aqui considerações muito interessantes sobre esse tema e a gente quer dedicar aí o terceiro bloco a fazer esse debate com esse ouvinte que realmente trouxe uma questão que nos tocou e, digamos, de certa forma nos perturbou, e a gente quer enfrentar junto com ele aí, quer submeter isso ao escrutínio de toda a nossa audiência. É isso, só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Não faltam canais, alternativas e caminhos para que a sua crítica, a sua mensagem, a sua sugestão chegue até nós. Esse podcast adora receber feedback da sua qualificada audiência. E eu, para variar, não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar agora início imediato ao 20º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de resenha, com os dois ilustríssimos amigos e advogados, Diogo Flora e Daniel Oliveira. Voltando então, pessoal, vou passar aqui então a palavra meus amigos que toparam estar aqui comigo hoje, resenhando sobre esses 3 temas aí legais e rolando esse bate-papo aqui interessante. Então, primeiro você, Diogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, ouvinte. Meu nome é Diogo Flora, advogado criminalista, né, doutorando em Direito Penal na UERJ. É um prazer estar novamente aqui com você, discutindo esses temas de alta relevância da política criminal brasileira. Quero aproveitar a oportunidade aqui para poder divulgar, né, e convidar os interessados no curso de especialização de advocacia criminal que está sendo realizado, uma parceria entre a UERJ e a OAB do Rio de Janeiro. Né, vamos ter uma aula magna no dia 1º de outubro com o professor Nilo Batista, coordenador do curso. Está sendo um privilégio compartilhar a coordenação executiva com o Rafael Borges e com o Rafael Fagundes. Essa aula inaugural será na OAB, aqui no Rio de Janeiro, na sede, e estão todos convidados. Legal. Daniel? Saudar aqui os ouvintes, agradecer o convite. Me chamo Daniel Oliveira, estou membro da Comissão de Segurança Pública do OAB, né, junto aí dos meus amigos, Rafael e Diogo. É um prazer imenso participar desse podcast, que já é uma grande referência aí no tema da segurança pública, do direito penal. Sou um ouvinte assíduo. E depois das brilhantes participações, espero dar uma pequena contribuição nesse episódio. Bem lembrado, Diogo. O nosso curso, né, felizmente, o nosso curso de pós-graduação, Lato Sensu, está sendo aí inaugurado, né, no dia 1º de outubro, através dessa parceria que você bem lembrou, entre a OAB e a UERJ. Eu acho que é um espaço muito interessante. É um curso voltado, né, para a advocacia criminal, propriamente dita. Eu acho que é mais um espaço para o debate acadêmico sobre a questão criminal, né, que está se abrindo aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha satisfação também é enorme de estar compartilhando aí com você, com o Fagundes e, claro, o professor Nilo, a oportunidade de estar coordenando aí esse curso. Bom, eu queria começar com essa declaração que o presidente Bolsonaro deu recentemente, porque agora ele está adotando essa tática, né? Ele tem saído ali do palácio e tem dado umas entrevistazinhas picotadas para os jornalistas que ficam ali ávidos, esperando por alguma coisa para ver se aquilo vira notícia no dia seguinte.
E geralmente as coisas que ele fala viram notícia no dia seguinte mesmo, porque ela é sempre uma coisa polêmica, né? E a polêmica recente foi ele dizer que daria indulto para os policiais que envolvidos nos episódios do Carandiru, de Eldorado dos Carajás e o assalto ao ônibus 174. Na verdade, ele exemplificou, né, esses 3 episódios ali, um pouco que eu acho que descompromissadamente, mas ele quis se referir de uma forma geral e ampla a todos os episódios que de alguma forma renderam prisões de policiais em razão de execuções ali no exercício da função policial, né, digamos assim, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Quer dizer, em primeiro lugar, eu fiz um levantamento, né? Aliás, até queria agradecer aqui de público ao Patrick, que me ajudou a fazer esse levantamento. Queria fazer eu fiz um levantamento sobre esses 3 episódios específicos que ele mencionou, né? Carandiru, Eldorado dos Carajás e assalto ao ônibus 174. E a conclusão foi bastante bizarra, para vocês terem uma ideia. No Carandiru, 74 policiais foram condenados em primeira instância, né? Lá atrás. Só que em setembro de 2016, todas as condenações foram revertidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão hoje está lá sendo discutida no âmbito da ONU, mas o fato é que ela foi revertida, as condenações foram revertidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Atualmente, desses 74 policiais, 51 estão aposentados, 10 foram exonerados, 2 foram demitidos, 2 foram mortos, um policial está em processo de aposentação e o outro perdeu a graduação, né? No caso de Eldorado dos Carajás, você teve 155 policiais envolvidos e, nesse momento, apenas 2 policiais cumprem execução de condenação com trânsito em julgado. São o ex-comandante da Polícia Militar do Pará, Mário Colares Pantoja, e o ex-major da corporação, o José Maria Pereira de Oliveira. O Mário Colares tem uma pena de 228 anos e o José Maria Pereira de Oliveira tem uma pena de 158 anos e 4 meses de reclusão. E no caso do assalto ao ônibus 174, 3 policiais foram denunciados, entretanto, todos foram absolvidos. Mas, assim, o infeliz não sabe nem se referir a exemplos em que a iniciativa dele faria sentido, né? Ele poderia ali ter pensado exemplos em que a iniciativa do indulto realmente faria sentido do ponto de vista prático, né? Nesses 3 exemplos ele foi muito infeliz porque praticamente não geraram efeitos reais no campo da punição, né? Digamos assim. E sempre que esse debate vem à tona, reina, né, uma incompreensão, principalmente do senso comum e também da mídia de uma forma geral, né, que contribui muito para a incompreensão do senso comum, sobre a confusão entre os institutos do indulto, da graça e da anistia, né? Sempre nunca entendem bem do que se tratam, né? Esses três, enfim, que são 3 instrumentos de desencarceramento, né? Inegavelmente que são, né? Como é que você viu isso aí, Diogo? Olha, Rafael, primeiro a gente precisa dar o contexto, né? O nosso presidente, ele governa por polêmicas. Então, a gente está enfrentando uma série de problemas aqui no Brasil, principalmente a questão recente aí dos incêndios que estão se alastrando pela Amazônia, pelo Cerrado, e parece que para desvirtuar a atenção dessas questões que ele não tem nenhum controle, né? Que inclusive parece que a política dele é orientada para causar esse tipo de desastre, ele solta uma polêmica, chama a atenção disso e o debate parece que fica um pouco escondido, um pouco encortinado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar é isso. Infelizmente, nós temos no Brasil um presidente que nos envergonha por governar por polêmicas, uma atrás da outra, né? E depois eu vou me referir a um termo que ele usou durante a gravação dele, né? Ele fez essa declaração inicialmente no canal do YouTube, me parece. Disse que indultaria os policiais injustamente condenados. E chama a atenção nessa frase a arrogância de dizer que alguém foi injustamente condenado sem ter podido analisar o processo, as provas, sem ter nenhum elemento para se sobrepor ao trabalho de um juiz de direito, né? E por terceiro, essa questão que você levantou. Me parece que há uma confusão aí, né? Ele disse que vai indultar os policiais,
né, pediu inclusive para oficiar os governadores, os chefes de polícia, para dizerem que policiais deveriam ser indultados ou não. Bom, me parece que ele está se referindo não a indulto, mas à graça, porque, vamos explicar aqui, apesar do público ser um público iniciado, o indulto é um instituto coletivo. Ele não vai indultar uma pessoa específica, ele vai indultar um grupo de pessoas que atendam a determinados critérios. E a gente vai aqui discutir ao longo da conversa, inclusive, qual é o limite desses critérios e se ele pode determinar indulto por determinadas categorias profissionais. Mas me parece, pela maneira como ele se pronunciou, que ele estava se referindo ao Instituto da Graça, onde ele pode, sim, dirigi-lo a uma pessoa específica, né? Bom, feitas essas considerações iniciais, acho que tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? O caminho da opinião política e o caminho da opinião técnica. Relativo à opinião política, eu, como crítico do direito penal, como advogado que estou, né, todo dia nas trincheiras de contenção do poder punitivo, de forma nenhuma poderia me manifestar contra o indulto, seja ele para policiais, seja ele para engenheiros, advogados. Acho que o indulto é uma das medidas penalizantes mais importantes que a gente tem hoje. Então, acho que bater no indulto, porque quem está querendo aplicar o indulto é o presidente Bolsonaro, né, que politicamente está num campo oposto ao nosso, é uma falha, né? A gente não pode cair nesse discurso pouco qualificado de atacar o oponente só porque ele é o nosso oponente. Na verdade, nesse tema, né, não entramos em contradição. O outro é o aspecto técnico, como eu iniciei aqui, né? Não vou me expandir muito sobre esse tema, que eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, né? Mas não me parece da melhor técnica nós falarmos em indulto para uma categoria profissional específica e para pessoas específicas. Se ele pede para os chefes de polícia dos estados indicarem quem são os policiais que vão ser indultados, então podemos ter aí o cenário de 2 policiais que praticaram o mesmo tipo penal, que tem o mesmo tempo de pena cumprida, um ser indultado e o outro não. Isso me parece um absurdo. Se é para indultar, Rafael, vamos indultar todo mundo, né? Sim, exato. Quer dizer, porque é como você colocou, né? Esses institutos, eles são muito maltratados pelos políticos, né? Que não o compreendem e não raro trabalham com verborragia em cima deles, né? O indulto, exatamente o que você disse, ele depende do preenchimento de critérios objetivos, né? As pessoas, elas são indultadas em função dos tipos penais que elas cometeram e em função do estágio da sua pena, né? Privativa de liberdade, vamos dizer assim. A graça, não, diferentemente do indulto, ela mira uma pessoa física específica, ela não tem nada a ver com o crime que essa pessoa praticou. E, por sua vez, a anistia é uma espécie de uma medida, a doutrina não considera a anistia uma espécie de abolício criminis, mas é como se fosse, né? Você apaga aquele crime da história e por isso os efeitos da prática daquele crime, ou de eventuais condenações ligadas àquilo, desaparecem. Um exemplo que a gente tem de anistia no Brasil, clássico, é a Lei de Anistia de 1979. E, pasmem vocês, Diogo e Daniel, a gente fez um levantamento e o Brasil nunca praticou a graça desde a redemocratização. Não há registro de que qualquer presidente da República, desde a redemocratização, tenha concedido a graça a qualquer apenado. Nunca. Quer dizer, um país que tem hoje 812 mil presos, cuja população carcerária cresce à razão de 8% ao ano, perspectiva de chegar a 1 milhão de presos em poucos anos, a gente nunca executou a medida da graça em benefício de quem quer que seja. Era um bom momento para começar, né? O que você acha, Daniel? Bom, primeiro para os ouvintes que não são aí da área do direito, né? Acho importante contextualizar aí, afinal, o que é o indulto, né? O indulto é um meio de extinção da punibilidade, né? Tanto a anistia quanto a graça e o indulto, eles estão previstos aí no artigo 107, inciso 2 do Código Penal. O indulto, ele é uma competência do presidente da República, né? Está na Constituição, no artigo 84, inciso 12.
Quem trabalha com a execução penal, aí, na maior parte dos nossos colegas defensores, que atuam aí em cerca de 98% da execução penal, é a Defensoria Pública que atua, né? E todos eles são unânimes em dizer que o indulto é um dos principais formas de desencarceramento, né? Fundamental aí para dar uma aliviada no grande encarceramento que o Brasil passa, né? O Bolsonaro, antes de ser eleito, o tempo todo falava que não daria indulto, que não, aquele populismo penal que a gente conhece, né? Colocando o indulto como se fosse, na verdade, uma forma de impunidade e que ele de maneira nenhuma faria isso, ia ser rigoroso. E aí, como já fez com vários outros assuntos, após ser eleito, está falando uma outra coisa. Acho importante aqui a gente tentar fazer uma análise política da questão também. O indulto ele foi muito discutido aí no ano de 2018, né, por conta do indulto do Temer em 2017, né, o decreto 9246, ele foi muito discutido na época, não sei se o pessoal vai lembrar. Acusaram aí o Temer de estar favorecendo os colegas corruptos com o decreto. E muita gente boa, progressista, criticou muito, né, o indulto. E teve aí uma ADI, né? No primeiro momento teve uma decisão cautelar monocrática da ministra Carmen Lúcia, ADI 5874, em que ela então teria dito que aquele indulto ele não poderia ser daquela maneira, né, que o Temer tinha feito no decreto. O ministro Barroso acompanhou, né, era o relator dessa ADI, acompanhou essa decisão e, felizmente, isso foi revertido depois. Houve esse decreto de indulto com alguns cortes, né? E aí, né, a gente aqui acha fundamental, como eu já disse antes, o indulto para mitigar essa situação terrível que o país passa hoje de encarceramento. Me parece que o Bolsonaro, falando do indulto, como o Rafael acabou de dizer, ele não está propriamente querendo diminuir o encarceramento ou mesmo favorecer aí esses policiais, né? Porque na prática se aplica a pouquíssimas situações. Das que ele citou são duas. Pois aí algumas outras situações eventuais que vão surgir e tal, mas a consequência prática disso é muito pequena. Eu acho que o aspecto político aí é que a gente tem que ficar atento, né? Parece fazer mais sentido. Que, junto com a questão da excludente de ilicitude, que ele já tinha dito antes, me parece que caminha no sentido daquela formulação do professor Zaffaroni, que é buscar, está incentivando aí uma autonomização das polícias, né? Autonomização no sentido da polícia atuar sem o controle político, né? Incentivando que aí os policiais, né, os militares de baixa patente atuem à revelia do controle político, das leis, né? E me parece ser por esse caminho, né, que a gente consegue compreender melhor essas declarações. Parece que o nosso presidente incentiva aí que essas baixas patentes, esses policiais mais de base, façam realmente o poder punitivo aí avançar sem muito controle, né? Reforçando esse vínculo direto com eles e passando por cima da hierarquia, da legalidade. Exatamente. Essa declaração de Bolsonaro, ela cria uma confusão, uma bagunça ideológica impressionante, né? Porque é como vocês colocaram muito bem, separando as questões entre a questão política e a questão técnica. Na verdade, a intenção, quer dizer, não é hora de nós que militamos no campo da advocacia mais progressista e mais comprometida com a realização dos direitos e garantias individuais criticar o uso
de medidas de desencarceramento. Quer dizer, tudo que o Brasil precisa nesse momento são de medidas de desencarceramento. Só elas, junto com medidas de descriminalização, que podem dar conta de conter ou de reduzir minimamente essa curva carcerária tão ascendente que a gente vem experimentando já há algumas décadas, né? Só que aí vem o Bolsonaro, e fala uma coisa dessa, e aí vem a esquerda e cai de pau na crítica dos institutos. Quer dizer, não, a gente tem que dar uso aos institutos, a gente tem que incentivar a graça, a gente tem que incentivar o indulto, a gente tem que potencializar, né, tem que estimular o debate sobre esses institutos e potencializar o seu uso politicamente. Claro, agora, sem perder de vista aquilo que o Daniel está colocando muito bem, do pano de fundo. Quer dizer, o que Bolsonaro quer com esse tipo de declaração não é de forma nenhuma criar um Estado, fortalecer o Estado de Direito ou conter o exercício do poder punitivo, né? O que ele quer, sem dúvida nenhuma, é criar zonas de conforto para matança generalizada. O que o Bolsonaro quer com isso, a função política do discurso dele, é a criação dessas zonas de conforto, né? É continuar sinalizando para as forças policiais, né, para os agentes armados do Estado brasileiro, que a neutralização da pobreza está permitida, né? Que a gente está vivendo um bang-bang mesmo e que pode matar, que não tem problema nenhum. E nesse aspecto ele tem tido muito sucesso, né? Os dados já mostram que esse ano atingiu aí o recorde da letalidade policial, né? Exatamente, junto com os dados que mostraram uma pequena diminuição no número de homicídios, você tem a revelação de que o nível de letalidade policial cresceu em muito maior proporção, né? Ou seja, letalidade policial não é homicídio, né? Quer dizer, tratar desses dados assim de forma hermética, de forma engavetada, ele produz uma distorção de diagnóstico terrível, né? Que história é essa? Diminuiu o homicídio, mas aumentou a letalidade policial. Então as pessoas que a polícia mata não consideram homicídio, quer dizer... E a letalidade cometida por agentes do Estado é muito mais preocupante do que a letalidade em geral. Porque uma coisa é um bandido cometer um crime, outra coisa é um agente do Estado, né, cuja... supõe-se que ele vá proteger o império da lei, na verdade ele está destruindo, né? Mas, meus caros, eu acho que a gente não pode desistir da política. E como o Daniel bem falou, o indulto é um ato político, é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. Apesar da formulação do presidente, de pretender indultar, né, apenas policiais, se fosse eu indultaria muitas outras categorias, né, não porque defendo os crimes que os policiais eventualmente praticaram. A gente, como advogado criminalista, lida com esse tipo de indagação quase que cotidianamente, né? O advogado é diferente de seu defendido, né? Porque eu defendo um determinado sujeito que delinquiu, não quer dizer que eu coadune com o crime que ele praticou, né? E aqui acho que o raciocínio ele é muito parecido. Não é porque eu sou contra, né, o cometimento de crimes que eu vou ser contra o indulto, né? E a gente, para ter um debate minimamente razoável nesses termos, a gente tem que lembrar que não é todo crime que é passível de ser indultado, né? Vamos lembrar aqui que crimes que envolvem tortura, né, os homicídios qualificados, os crimes sexuais, né, contra mulheres, enfim, não podem ser indultados, né? Crimes hediondos, né, que parasitam, não podem ser indultados. Então, na verdade, apesar dele fazer essa patuscada e falar que vai indultar os policiais que foram injustamente condenados, na verdade, a gente ainda tem a lei a nosso favor, no sentido de que determinados criminosos, mesmo que tenham sido agentes estatais, eles não podem ser indultados, né? Mesmo que isso signifique, né, não, apesar de eu defender que a prerrogativa apesar de eu defender que seja uma prerrogativa do poder político do presidente indultar determinados criminosos, né, não são todos os criminosos, segundo a lei brasileira, que podem ser indultados. Diogo, inclusive a gente, nesse levantamento que a gente fez, né, vendo o uso do indulto pelos últimos presidentes da República, e tem
tem considerações muito interessantes. Assim, de fato, os governos petistas eles foram um pouco mais pródigos, vamos dizer assim, no uso do instrumento do que foi o governo de Michel Temer, né? Daniel, como citou aqui, inclusive um dos indultos editados pelo Michel Temer, ele foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que ele fosse ali considerado inconstitucional em alguns aspectos, né, especialmente no tocante à possibilidade do indulto ser concedido a condenados por crime de corrupção. O que é um absurdo, porque o indulto é justamente um instrumento do Poder Executivo por excelência, né? Não é um instrumento do poder, é justamente a possibilidade, uma ferramenta que a legislação concede ao Poder Executivo para que ele possa interferir diretamente e objetivamente no processo do desencarceramento. A partir do momento em que você usurpa do presidente da República essa competência, né, e diz que é inconstitucional porque incluiu uma coisa e não incluiu outra, sendo que não há vedação explícita para isso, no que diz respeito especificamente ao crime de corrupção, você está, na verdade, se miscuindo, você está, na verdade, fazendo uma bagunça, né, entre os três poderes. Rafael, e assim, uma última consideração sobre esse tema. Na verdade, duas considerações muito breves, né? Eu vindo para cá, eu li uma matéria do final do ano passado, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito presidente da República. Ele deu uma declaração dizendo que não daria indulto, que se dependesse da caneta dele, a caneta continuaria com a tinta cheia, porque não assinaria nenhum decreto de indulto. Então, estamos vendo aí, né, a contradição do nosso presidente. Que bom que ele mudou de ideia para adotar, né, essa prerrogativa de desencarceramento, né? E uma segunda observação também muito breve é o seguinte: muito pior do que indultar policiais, na minha opinião, é o judiciário se aventurar no controle de um ato que é prerrogativa do presidente da República. Então, por exemplo, o indulto, aquele indulto com o STF, o Daniel chegou a citar aqui na fala dele, né, mexeu lá nos critérios de indulto. Isso me parece muitíssimo mais grave do que o indulto para uma categoria específica, seja ela de policiais ou não, porque apesar deles terem desistido da política, nós não podemos desistir da política. Perfeito, Diogo. Então, com essa mensagem, a gente encerra o nosso primeiro bloco desse episódio do podcast. Bom, voltando, como prometido no início do programa, vamos agora nesse bloco tratar um pouco aí desse projeto de lei de abuso de autoridade, né, que foi submetido à caneta, por falar em caneta, a caneta presidencial. A Compactor agora, né, porque não é mais BIC, porque a BIC é francesa. Exato. E que foi, enfim, praticamente, foi vetado, fala-se em veto parcial, mas a rigor de esquadro foi um veto total, né, o projeto foi completamente, neutralizado aí pelo presidente da República, né? E eu acho que esse tema, Diogo e Daniel, ele se liga muito ao tema anterior, porque, como eu falava, né, são dois temas em que fica muito clara essa bagunça ideológica onde o governo Bolsonaro coloca a gente, né? Tanto no assunto do indulto, quanto no assunto da lei de abuso de autoridade. Quantos de vocês não viram pessoas, acadêmicos, militantes, que são comprometidos com o campo popular democrático, né, na área jurídica, maldizendo instrumentos de desencarceramento, né, e eventualmente aqui na questão da lei de abuso de autoridade, se entusiasmando com instrumentos de criminalização, né? Então é uma bagunça ideológica muito grande, quer dizer, é um governo muito, muito louco nesse sentido. Eu acho que há método nesse caos, isso não é um ato de ingenuidade, isso não é uma coisa, não é uma coisa que ele alcança sem querer. Eu acho que há uma estratégia na criação desse contexto caótico, mas é isso, ele desorganiza a própria oposição, né? Um dia a gente está aqui pregando um horizonte abolicionista, de diminuição de leis penais, de direito penal mínimo, e hoje eu estou aqui, por exemplo, é o meu caso, lamentando os vetos à lei de abuso de autoridade. Quer dizer, eu nem conheço exatamente a opinião de vocês dois sobre o assunto, vamos discutir um pouco isso aqui agora, mas eu achei muito ruim os vetos, especialmente porque eles são reveladores do cinismo desse governo, né? Se você lê as razões do veto, né, cada dispositivo vetado ele contém uma razão de veto específica, como, aliás,
sempre acontece, né, nas leis que são submetidas à presidência da República. Agora, você lendo as razões do veto, você fica com a sensação de que quem as escreveu foram professores de direito penal, de processo penal, absolutamente comprometidos com o garantismo, com o processo democrático, com os princípios basilares da nossa disciplina. Porque fala-se em direito penal mínimo, fala-se em tipo penal aberto, fala-se em desnecessidade de criminalização, fala-se em segurança jurídica. Parece que são juristas aqui absolutamente comprometidos com a força normativa da Constituição, com os princípios do devido processo legal, a garantia do contraditório e tudo mais. É uma coisa impressionante, né? Se isso não tivesse assinado, a gente não saberia quem escreveu, porque é uma coisa realmente impressionante a desfaçatez, o nível de cinismo que esse governo alcança para justificar, né, com muitas aspas aí no justificar, as suas opções políticas, né? Claro que o Bolsonaro vetou a lei de abuso de autoridade, quase que na sua integralidade, não para fazer prevalecer os princípios norteadores do direito penal mínimo, mas sim porque dentro do processo de disputa política que hoje existe no seu governo, a facção, digamos assim, que é contrária à lei de abuso de autoridade, porque é entusiasta do estado de polícia, ela falou mais alto. Né, ela pesou muito mais do que qualquer outra, né, do que qualquer outra força política que esteja ali, ainda de alguma forma tentando garantir um sistema mínimo de garantia de direitos. Né. Então é evidente que o fundamento desses vetos, o fundamento da realpolitik, né, desses vetos é esse. Agora, eles vêm escritos com maestria, eles vêm escritos como se viessem da pena de professores de processo penal, como eu falei, altamente comprometidos com a democracia. É impressionante. O que você acha, Daniel? Bom, a gente, como eu falei antes, está aqui no bate-papo entre membros da atual gestão da OAB Seccional Rio de Janeiro, né? Fazemos parte aí da Comissão de Segurança Pública. E antes das minhas considerações, só atentar aqui que o Conselho Federal da OAB ela divulgou nota em defesa aí da lei de abuso de autoridade, né? Acho importante isso para situar aí as nossas considerações, né? Então, nossa entidade aí, de uma maneira correta, já que a lei de abuso de autoridade defende a advocacia criminal, né, que estava sob um forte ataque, apoiando aí essa lei. O presidente ele vetou aqui 36 itens, né, em 19 artigos. Né? Então, como o Rafael falou, teve uma tesoura aí grande na lei, né? E como a gente tinha dito antes, não só as questões técnicas, a gente tem que atentar também para a questão política, né? E é engraçado como na eleição, né, a gente pôde ver que a Lava Jato ela pavimentou esse caminho, né, para o autoritarismo na política. Como ficou bem explícito aí pela Vaza Jato, né? Todo o material que foi divulgado pela Intercept, pelo jornalista aí brilhante, que foi o convidado anterior aí desse nosso podcast, o Glenn, né? E o que a gente estava vendo é que realmente essa Operação Lava Jato estava inflando o poder, né, do que a gente chama de aristocracia jurídica, né? Esvaziando o campo da política e, né, movimentando esse tabuleiro de forma que diminuindo aí o Estado democrático, né? Inflando o poder aí um outro termo aqui que a gente vê autores usando é a juristocracia, impedindo aí o poder democrático, né? A escolha, que os representantes eleitos decidissem os rumos da nação, fazendo com que aí essa casta dos concursados decidissem mais do que a Constituição atribui poder a eles, né? E engraçado como agora, pós-eleição, a gente começa a ver esse racha aí entre a aristocracia jurídica e o poder político, né? Acho que essa discussão sobre a lei de abuso de autoridade é bem representativa disso, né? E começa essa fissura grande. O pessoal da Lava Jato, setores do Ministério Público, do Judiciário, contra, né, a lei, né, dizendo que só vai prejudicar o combate à corrupção, e o atual poder político aí, né,
preocupado e aí, né, é engraçado o que o Rafael está dizendo, como isso bagunça as coisas, né? E a gente fica aí balançado, né? Porque, de algumas formas, eu concordo aí com os vetos do nosso presidente em defesa do exercício do poder político aí, né? Um convidado anterior do nosso podcast aqui, o Marcelo Semer, alertou aqui que essas leis feitas para casos concretos quase sempre são um problema, né? Ele, na época, não emitiu uma opinião tão contundente, porque não estava muito recente ainda, não tinha estudado, mas fez esse alerta. E a gente não pode esquecer que, se tratando de uma lei essencialmente criminalizadora de condutas, que a seletividade inerente aí ao sistema penal ela vai operar, né? Então a gente não pode ter a ingenuidade de achar que a simples promulgação da lei vai conter aí esses abusos, né? Sobre a lei de abuso de autoridade, vou ser sincero aqui com o público, eu me permito ter dúvidas, né? Fazendo uso da parcimônia profissional, acho que é muito cedo, pelo menos para mim, que não sou um estudioso do tema, emitir uma opinião, né? Porque acho que isso depende aí de um aprofundamento teórico, né? Estudar, entender melhor os efeitos, e acho que tem pessoas mais qualificadas que eu para falar sobre isso. Mas faço algumas observações, né? É claro que me parece que vem um bom momento, quando aí a gente vê a Lava Jato, né, prende abusos, né, prendendo à torta e à direita e cometendo uma série de irregularidades para poder promover a punição, né, e intimidar os seus réus e tudo mais. Por outro lado, essa lei é claramente uma lei penal. E, como qualquer outra lei penal, ela não vai ter o condão de modificar, né, as condutas socialmente praticadas. Fico com uma sincera dúvida, né? O Bolsonaro me colocou para todos nós, né, não só para mim, essa contradição aí, né? Então eu, como um advogado criminalista crítico ao direito penal, né, me sinto um pouco contra a parede. Queria saber do Rafael, e aqui invertendo um pouco o papel do podcast, né, o que ele acha sobre a capacidade dessa lei coibir realmente, de forma efetiva, esses abusos que vêm sendo praticados pela Lava Jato, mas que em outras medidas são praticados antes da Lava Jato e continuarão sendo praticados depois dela. Então, Diogo, eu acho que, assim, por princípio, eu penso que a capacidade da pena, né, da lei penal coibir a prática de condutas desviantes é muito baixa, né? Isso é algo vastamente estudado pela criminologia e tem a ver até com o tema que a gente vai tratar no terceiro bloco. Eu acho que a eficácia da lei penal, na perspectiva de coibir ou de dissuadir as pessoas de praticar determinadas condutas, ela é baixa, em regra geral, e eu acho que não vai ser menos baixa em se tratando de abusos de autoridade. Agora, acontece o seguinte, e eu falo isso com muita tranquilidade, sem perder de vista o meu horizonte profissional e acadêmico, que é um horizonte de marco abolicionista, né? Eu não perco isso de vista, mesmo que eu defenda a lei de abuso de autoridade, por uma questão de realpolitik e de quadra histórica, de análise de conjuntura, de contexto específico. A gente vive hoje um cenário no Brasil de expansão desmedida do Estado policial, né? Nunca antes na história desse país você teve um Estado, talvez no inverno autoritário ali de pós-64, mas, enfim, excepcionando esse período, nunca antes na história você teve um momento de expansão tão descontrolado do Estado de polícia em detrimento do Estado de direito, né? Então, nesse cenário de hipertrofia do Poder Judiciário, de hipertrofia dos órgãos de controle, de hipertrofia do Ministério Público, em que, geralmente, uma denúncia equivale a uma condenação, né? Em que geralmente o Ministério Público, em que não raras vezes o Ministério Público promove atos de responsabilização completamente sem embasamento fático, teórico, enfim, legal,
qualquer, quer dizer, nesse cenário de terra arrasada, acho que existir uma lei como a lei de abuso de autoridade, que é um instrumento, tudo bem, um instrumento penal, criminalizante, mas existir uma lei como essa, ela pode funcionar como uma ferramenta de proteção às liberdades, de proteção ao sistema de garantias, né? Claro que não é a melhor proteção, é uma espécie de um remédio, de um antibiótico que produz aqueles efeitos colaterais terríveis, né? Ele mata a bactéria, mas ele devasta ali o seu aparelho gástrico, aquela coisa toda, mas ele tem realmente uma função, ele funciona ali, ele dá uma arrumada no ambiente. Então eu acho que essa lei de abuso de autoridade, ela poderia agir em favor disso, em favor... veja, sem perder de vista a criticidade, sem perder de vista o horizonte abolicionista. Eu acho que uma coisa não conflita com a outra. A gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade é essa. A realidade é uma realidade de expansão desmedida e absolutamente descontrolada do Estado policial e de instrumentos do poder punitivo. Combater isso com mais um instrumento de poder punitivo parece um contrassenso. Só que eu acho que no caso da lei de abuso de autoridade não é. Porque é uma lei que habilita um contrapoder. Eu acho que a questão da lei de abuso de autoridade é isso, que ela é um poder, ela é um instrumento de direito penal, sem dúvida nenhuma que é. É uma lei penal, como você colocou, sem dúvida nenhuma que é. Mas ela é um signo habilitante de contrapoder, indiscutivelmente. Ela coloca o acusado, ela coloca o esculachado, ela coloca o torturado, ela coloca a pessoa exposta indevidamente, não digo em pé de igualdade, mas em condições de reagir ao ataque que ela sofreu, que é uma coisa que não existe hoje. Absolutamente não existe hoje. Hoje a gente vive um cenário de completo absenteísmo normativo relativamente a isso. Embora exista hoje no Brasil uma lei de abuso de autoridade, os seus tipos são praticamente inaplicáveis na prática, né? Então, assim, você vetar, por exemplo, um dispositivo que impede, né, como, por exemplo, o artigo 13 da lei, era constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Qual o problema desse dispositivo aqui? Né? Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Qual o problema desse dispositivo? Aí vem nas razões do veto dizer que a propositura legislativa gera insegurança jurídica. Né? Outra, fotografar ou filmar, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal. Gente, qual o problema disso? Isso é o artigo 14 da lei. Quer dizer, isso aqui fala até um pouco com o direito civil, que é o direito da imagem, né? Você faz com a sua imagem o que você quiser. E por que o Estado não pode criminalizar alguém que abusa do seu direito de imagem, ainda mais numa situação que você está sendo preso, ou numa situação que você está sendo investigado, enfim. Então, assim, a gente chegou no Brasil hoje num nível de desrespeito tão sistemático, tão banalizado, tão normalizado a garantias individuais, principalmente aquelas que tocam a pessoa do acusado, a pessoa do investigado, a pessoa do denunciado, que eu só vejo nesse ambiente, nesse cenário de terra arrasada, eu só vejo reação possível nesse campo. A gente tem que contrapor isso também com uma lei criminal que crie limites, que estabeleça contornos, que estabeleça diques, de forma que as autoridades tenham ali pelo menos um pouco de vergonha, um pouco de constrangimento de ultrapassar aquele sinal. Né? Eu acho que é natural pessoas a quem a lei confere muito poder estejam submetidos a normas rígidas, a normas de conduta rígidas, estritas e condizentes com o espírito da Constituição de 88. Quer dizer, a lei de abuso de autoridade não era nada além disso, entendeu? E eu também não me filio muito àquela crítica que muitas pessoas do nosso campo fazem, no sentido de que a lei vai ter a seletividade. Claro que vai. Toda lei penal ela é seletiva por natureza, porque se não fosse, colapsaria. Essa seria a minha próxima provocação, né? Como que a seletividade perpassa por essa questão? Mas então, Diogo, Daniel, se vocês lerem, quando a gente lê os dispositivos da lei, você vai ver que o alvo delas não são os juízes ou as autoridades públicas que trabalham garantindo direitos. Elas são os juízes e as autoridades públicas que trabalham negando o exercício desses direitos.
né? Tá muito claro, um juiz do campo democrático, ele não vai expor o preso ao ridículo de ser fotografado, ou um delegado do campo democrático, ele não vai expor o investigado a um ridículo midiático qualquer, ele não vai usar indevidamente uma algema, ele não vai decretar uma medida restritiva, privativa de liberdade, que seja absolutamente ilegal. Então, assim, os tipos eles foram descritos, eles foram construídos na perspectiva de conter o poder punitivo daquelas autoridades públicas que o exacerbam, né? E não aquelas autoridades que trabalham dentro do seu quadrado, entende? Assim, então eu não consigo ver muito, eu não consigo materializar essa crítica que é feita por gente muito boa do nosso campo, quando eu leio os tipos que foram estabelecidos pela lei, entendeu? De fato, eu acho curioso que os juízes e promotores que no dia a dia tranquilamente aplicam aí diversos tipos penais abertos, agora estão reclamando disso, né? Parece até que eles não confiam no Poder Judiciário e na maneira que a lei vai ser aplicada por eles próprios, né? Afinal de contas, mantém-se a regra constitucional. A ação penal é pública, segundo a lei, né? Então é o próprio Ministério Público que vai fazer a denúncia e quem vai julgar vai ser o Judiciário. Então causa espanto a posição aí fortemente contrária dessas instituições contra a lei de abuso de autoridade, se elas próprias vão ser responsáveis pela aplicação da lei. Mas de fato um tema controverso. A gente está aqui nesse bate-papo discutindo. Eu também, assim como o Diogo, não tenho minha opinião formada, fico balançado. Sou a favor de qualquer forma de defesa da democracia, do poder político e do esvaziamento desse poder que foi cada vez mais, né, sendo tomado pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Dessa maneira, a princípio, uma lei que coíba o abuso de autoridade goza aí da nossa aprovação, né? Mas realmente o fato de ser uma lei penal com esses tipos mais abertos, com aumento de pena em relação a tipos que já existiam, me deixam aí com a orelha em pé, ouvindo aí os ensinamentos do Marcelo Semer também. A gente vê, por exemplo, que alguns tipos penais eles já estavam previstos anteriormente a essa lei, né? Aqui o artigo 350 do Código Penal, ele já previa um tipo penal para quem ordenasse ou executasse medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. E esse tipo penal não foi o suficiente para coibir essa prática. A súmula vinculante 11, ela já garantia que o uso de algemas fora das hipóteses legais trariam consequências cíveis, administrativas e criminais. E o que a gente vê no dia a dia é a continuidade dessa prática de abuso. Então, apesar de, em tese, parecer uma medida boa, né? Uma lei que coíba o abuso de autoridade, a verdade é que eu tenho dúvidas se na prática isso vai fazer alguma diferença, se faz alguma diferença aumentar a pena aplicável a tipos que já existiam, a condutas que já eram proibidas. Realmente é uma questão aí que a gente ainda vai ter que se debruçar e ver as consequências. Tem a questão política agora, que é saber se o Congresso, enfim, derruba os vetos ou não, né? Existe essa possibilidade dentro do processo legislativo do Congresso, e eu acho que isso vai ser também um certo termômetro aí, né, de como que a base bolsonarista se está coesa, se não está, como é que ela está se comportando ali dentro do jogo político congressual, né? Essas que são cenas dos próximos capítulos.
Tá bem? Então vamos passar então para o terceiro bloco do nosso podcast. Voltando, então, pessoal, como eu falei no início do programa, eu queria dedicar agora um debate sobre um e-mail que foi enviado por um ouvinte, um professor de Direito Penal de Criminologia do Espírito Santo, trouxe para a gente uma questão instigante, assim, que nos levou a pensar. O nome dele é Luiz Felipe. Basicamente, ele colocou o seguinte, que há algum tempo perturba ele a ideia da prevenção especial negativa da pena, né? Ele diz que, sim, as funções preventivas da pena são inócuas e basta a gente observar a história do cárcere para perceber que não há dúvida quanto à ineficácia das funções de prevenção geral, seja positiva ou negativa, bem como a função de prevenção especial positiva da pena. No entanto, diz o ouvinte, chama a atenção a prevenção especial negativa, tão aplicada pela política criminal atuarial nos Estados Unidos. Quando se observa o Instituto, sua aplicabilidade e seu discurso de introdução, parece a ele que essa função cumpre exatamente a função que lhe é designada publicamente. Em outras palavras, a função de debilitação, exclusão e incapacitação do indivíduo é plenamente realizada quando desse instituto. Claro que ela descumpre as outras funções que, teoricamente, o direito penal tutelaria, como a pena como proteção a bens jurídicos indiscutíveis, inexistência da seletividade do sistema penal, entre outras. Mas, especificamente quanto ao seu objetivo de exclusão do indivíduo, que tem até mesmo a capacidade de gerar altos índices de suicídio, reincidência, etc., parece a ele ser exatamente aquilo que se espera quanto dessas políticas públicas, né? A provocação do Luiz Felipe é muito interessante, né? A gente tem a escola crítica, né, do direito penal e da criminologia, ela sistematizou, né, um pouco essas funções da pena, né? E dentre as funções da pena, você realmente tem lá a função de prevenção geral, né, positiva e negativa, que tem a ver com a capacidade dissuasória da pena e com essa aptidão que a pena teria para criar um tecido social, né, coeso e harmônico, né, digamos assim, e você tem as funções, as funções gerais, né, e você tem as funções especiais, né. A positiva, que basicamente são as ideologias né, de ressocialização, reabilitação, enfim, recapacitação e tudo mais. E você tem a função especial negativa, que é a função de neutralização do indivíduo, quer dizer, prende-se para que esse indivíduo fique neutralizado, se colocar dentro de uma jaula, né, dentro de uma cela, e ali, limitado nos seus movimentos, ele evidentemente não pratica mais crimes, né? O que o Luiz Felipe vem dizer é o seguinte, que a criminologia crítica, sobretudo, né, ela tem uma crítica às outras funções da pena, no sentido de que existem funções manifestas e funções latentes, né? Ou seja, existem as funções anunciadas e existem as funções efetivamente executadas, né? As funções anunciadas são as funções manifestas, né? As funções que se esperam da pena. E as funções executadas são as funções latentes, quer dizer, é exatamente o que a pena faz, né? E há uma dissonância, né, completa entre uma coisa e outra. Quer dizer, ninguém hoje, em sã consciência, leva a sério a ideia de que a pena tem, por exemplo, capacidade de ressocializar alguém. Tem capacidade de reinserir alguém na sociedade, tem capacidade de recapacitar alguém, né? Mas essa é uma função manifesta da pena, inclusive prevista em lei, né? Prevista na Lei de Execuções Penais do Brasil, por exemplo, né? Que a função da pena é justamente reinserir o indivíduo em sociedade. E o que o Luiz Felipe fala é, olha, dentre as funções todas, me parece que a função, a ideia da prevenção especial negativa da pena, ela realmente se executa, né? Ou seja, o que preconiza essa função é a neutralização do indivíduo, né? É ali a colocação de um indivíduo num cárcere, num espaço em que ele tem seus movimentos limitados, né? E que ele realmente não vai reiterar na prática criminosa porque ele está dentro daquele espaço, e parece a ele que essa função ela é executada, digamos assim, em sua plenitude, né? O que você acha, Diogo? O professor Luiz Felipe Petri, né? Aliás, né, uma excelente pergunta. Ele trabalha com duas categorias aí, né? A categoria da função preventiva especial negativa, que você apresentou aqui pra gente, e uma categoria, se eu posso chamar dessa maneira, que é a política criminal atuarial, né? Na verdade, uma categoria, um conceito, né? Para quem quiser entender mais sobre isso, né, eu recomendo fortemente um livro inaugural nesse assunto do professor
Maurício Dieter, né, que é a política criminal atuarial, inaugurou a discussão desse assunto no Brasil, e inclusive é ele, junto com a equipe, que organiza os verbetes sobre o tema na Wikipédia. Então, quem quiser uma consulta rápida, né, e segura, vale a pena ir no Google, digitar lá política criminal atuarial, e você vai ter ali delineado de forma qualificada esse conceito que eu vou tentar resumir aqui de forma rápida, né? Política criminal atuarial é uma forma de abordagem da política criminal a partir da utilização da lógica e do cálculo atuarial. E aí tira essas palavras justamente do verbete da Wikipedia, né? O que quer dizer isso? Que o objetivo não é mais o combate ao crime, sim a identificação, classificação e administração dos setores populacionais indesejáveis à ordem social, né? Então, é uma visão marcadamente inserida dentro do contexto de defesa social, só que com um viés muito forte do escopo estatístico, né? Onde o pilar de atuação é a neutralização. Então, professor Luiz Felipe, eu concordo com as suas colocações, né? Realmente, a política criminal atuarial realiza essa função preventiva especial negativa da pena, né? O que é um grande problema. A gente sai de um contexto onde o objetivo é reintegrar, né, o desviante à sociedade para um contexto de gerencialismo, de administração do risco, que é intrinsecamente ligado ao nosso modelo econômico atual. Então, me parece aí, reafirmando o que disse os professores Rush e Kickheimer, né, que os nossos modelos punitivos são simétricos às nossas formas de produção social. Bom, eu acho que a política criminal atuarial ela é tão nova quanto o Partido Novo, né? Aí uma ideia que, na verdade, a criminologia já ultrapassou há mais de 50 anos, né? O próprio trabalho aí do Sutherland, com coisa dos crimes de colarinho branco, já jogou luz sobre essa questão das cifras negras, né? Que são os crimes que não são registrados junto às autoridades e que não integram as estatísticas, né? Então, trabalhar para neutralizar certos crimes segundo as estatísticas é ignorar completamente que a seletividade existe, né, no sistema criminal e no poder punitivo. A gente aqui segue a escola aí de que temos que atentar para os processos de criminalização, né? E aí a criminalização primária, secundária, ver quais bens jurídicos são protegidos por aqueles tipos e daqueles tipos quais agentes são selecionados, né? Acho que analisando aí por esse prisma, essa ideia de que vamos conseguir gerir a criminalidade a partir de indicativos de quais grupos praticam aqueles crimes é uma falácia, né? Para mim, isso não é nada mais do que reviver aquela ideia da perigosidade, das classes perigosas. Então, acho que é uma nova roupagem para uma velha ideia, né? Adorei essa analogia com o Partido Novo, foi perfeita, né? E a gente pode pensar aqui, Rafael e Daniel, né? No limite, né, da política atual, da política criminal atuarial, no limite isso vai nos levar a uma polícia preditiva, né? Porque se a gente controla, administra o problema da delinquência a partir de indicadores matemáticos, estatísticos e atribui um determinado risco ou uma determinada pontuação a certas características, certas condutas, no limite, isso nos leva a identificar o criminoso muito antes da prática do delito, né? E aqui sabemos que se houvesse um tribunal para os crimes imaginários, estaríamos todos condenados. Sem dúvida, sem dúvida. Exato. Então, assim, eu acho que a provocação do Luiz, ela é muito interessante, mas eu acho que é isso. De fato,
as críticas que se fazem às funções, a dissonância entre as funções manifestas e as funções latentes da pena, conforme anunciado, né, pelos discursos oficiais, vamos dizer assim, ela não nega essa realidade, que é a realidade de que, de fato, a função da prevenção especial negativa, ela se realiza concretamente, especialmente numa sociedade de base capitalista como a nossa, né? Quer dizer, onde o cárcere ele é cada vez mais utilizado como um instrumento de neutralização dos indesejáveis da nova economia, né? Ele é utilizado como um mecanismo de neutralização dessas pessoas que não estão integradas aos processos da economia formal. E não só, né, da economia capitalista, né? Vale lembrar aqui, fazendo um pequeno resgate histórico, que essa questão de tratar, né, de forma atuarial as nossas políticas criminais, ela surge ali no final da década de 70, 80, com a decadência do estado de bem-estar social, né, e a emergência do neoliberalismo. Então existe um modelo econômico definido de fundo que leva a implementação, ao fortalecimento dessa política, primeiro nos Estados Unidos e depois se expandindo no restante do mundo. E hoje a gente vê aqui as consequências concretas desse modelo de pensamento político-criminal. Exato. Acho que a função da prevenção especial negativa, como nenhuma outra, ela desvela essa faceta, digamos, absolutamente cruel, né, do sistema penal, que é a faceta de guetização, né, de separação de corpos, de estabelecimento de espaços, enfim, como eu falei, neutralização dos indesejáveis, né, como nenhuma outra, ela coloca isso. Agora, isso não nega que dentro de uma perspectiva crítica e acadêmica, a gente, por exemplo, preconize a função agnóstica da pena, né? No sentido de que a pena ela é pura inflição de dor, é pura inflição de sofrimento. Quer dizer, na verdade, eu acho que até para um debate acadêmico que mire num horizonte abolicionista, um horizonte de superação do Estado policial, a atribuição à pena dessa função de pura produção de dor, ela é mais interessante para conseguir superar esse estado de coisas, né? Do que você ainda atribuir algum tipo de função, né? Dizer que serve para neutralizar, dizer que serve para evitar que o sujeito reitere na prática criminosa, né? Quer dizer, isso do ponto de vista do discurso, principalmente do discurso acadêmico, do discurso público também, eu acho que é mais eficaz a gente trabalhar com a ideia de que a função da pena é pura inflição de dor, por exercício de poder, né? Porque isso torna ela alvo de críticas mais consistentes, eu acho, né? Bom, mas é muito legal trabalhar com esse tipo de feedback, né? Tá aí discutindo, tá aí debatendo com a nossa audiência sobre questões que, enfim, que só são levantadas mesmo por uma audiência qualificada, né? Quer dizer, questões de relativa complexidade, né? E de quem realmente está completamente aí inserido nos nossos debates, nas nossas discussões, mas que isso é muito gratificante. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final, então, desse nosso 20º episódio do podcast. Eu queria passar a palavra para vocês, darem um tchau para a galera. E, sem perder o hábito, pedir que vocês deem uma dica de livro para o pessoal, ou de livro, enfim. Agora o pessoal meus interlocutores ultimamente andam meio rebeldes, né? Eles já deram dicas de filme, já deram dicas de música e de outras coisas, fugindo um pouco da proposta, mas está valendo, o espaço aqui é anárquico. Enfim, dicas aí de livros ou alguma outra dica cultural. E, enfim, quero passar aí, então, agradecer muito, tá, a presença de vocês, dizer da minha satisfação de estar aqui conversando com vocês, estar aqui resenhando sobre essas questões aí importantes e candentes do nosso campo, e deixar aí a palavra agora para vocês se despedirem da galera e deixar essa dica aí. Bom, esse era o momento que eu estava mais esperando desse podcast aí. Fiquei escutando todas as recomendações e estava ansioso para fazer a minha. Vou ser tradicional aí, recomendar o livro, o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Um livro incrível que eu li na minha juventude aí, foi muito emocionante para mim. Acho que todo mundo que tem aí um pouco de humanidade vai
vai ficar tocado realmente por essa história. É um livro de 1937, né, que se passa em Salvador, e narra aí a vida, né, e os acontecimentos de crianças e jovens, moradores de rua, e todas as tristezas e alegrias que eles passam, né? Então, acho muito importante aí para esse nosso momento humanizar esse sofrimento, né, que essas pessoas passam. Fica aí essa dica para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer, Rafael, mais uma vez pelo convite aos ouvintes. Sinto-me honrado de participar desse podcast, que hoje é um lugar privilegiado de debate da questão criminal, de política criminal. É um espaço que precisa ser encorajado, né? Então, muito obrigado. E, bom, como sugestão de leitura, eu recomendo o George Orwell, né? Dias na Birmânia. É um livro, né, que não é dos mais famosos dele, mas vale muito a pena, publicado em 1934, e relata um pouco de como era, né, o colonialismo inglês nas áreas ali da Índia, né? Enfim, muito interessante para a gente poder entender, captar um pouco das semelhanças do imperialismo inglês com o imperialismo que sofremos aqui no Brasil, e essa é a minha recomendação. Muito obrigado. Legal. Bom, então, só para lembrar que nós estamos lá no Twitter, no perfil @seguedireitos, e os nossos episódios estão aí também disponíveis em praticamente todas as plataformas de áudio, SoundCloud, Spotify, iOS, e também temos um canal no YouTube, né? Um canal no YouTube aí que fornece não vídeo, mas fornece todo o áudio aqui do nosso programa. Queria agradecer muito, mais uma vez, a audiência qualificadíssima de vocês e dizer que até a próxima estaremos juntos. Um grande abraço, até lá.